Olá, telespectadora da TV Mundi, está começando mais um Mundi Radar, trazendo aí um mundo de informações, notícias, entrevistas. E hoje nós vamos falar de um tema que tem tudo a ver com o seu dia a dia, que tem a ver com a sua vida e com o seu bolso. Nós vamos conversar com o diretor-presidente da Associação Brasileira do Consumidor, o Marcelo Fernando Segredo, a quem eu agradeço aqui pela participação. Renato, eu que agradeço a oportunidade e enaltecer aí a iniciativa do programa de trazer um assunto de tanta relevância para a sociedade brasileira. Tá certo. Marcelo, eu queria começar esse bate-papo aqui falando justamente do nascimento, né, de que forma nasceu a Associação Brasileira do Consumidor e qual é o objetivo da ONG. Olha, o objetivo da entidade, Renato, é defender os consumidores perante as atrocidades, as abusividades cometidas pelas instituições bancárias, comércio e também por órgãos governamentais, que é o tema de hoje, né? Nós vamos falar aí sobre multas de trânsito. Mas a entidade nasceu de uma necessidade familiar. Certo. Qual seria qual o motivo? O motivo, Renato, há 12 anos atrás, meu pai tentou se suicidar por causa de endividamento. Olha só. Estava com dívidas aí com bancos, não estava encontrando saída alguma. E um belo dia ele me ligou e falou: filho, eu estou me suicidando hoje, deixei seguro de vida para você em alguns bancos, né? Aí eu falei: pai, mas seguro de vida não cobre suicídio. Aí, muito revoltado com a situação, ele falou: poxa, mas nem para morrer eu presto, né? Aliás, você foi bem técnico e pegou no ponto X da questão, porque ele achou que poderia resolver. Estamos aqui, é claro, até tirando um pouco do peso dessa informação, porque quando a gente fala de suicídio a coisa é muito pesada. Exato. Até para dar uma relaxada, mas você conseguiu trabalhar bem com a informação, né, Marcelo? Exato, Tem horas que... e olha, não entendo nada de seguro, hein? Tem horas que... É por isso que o pessoal fala, Deus existe, né? Então, diante dessa situação, né, eu procurei ajuda em todos os órgãos públicos para poder brigar contra o que o banco estava fazendo com ele. Realmente ele devia para o banco, Renato. Tá. Mas como todo mundo sabe, toda a dívida bancária ela está inchada de juros e o consumidor tem direito e possibilidade de reduzir esses juros. Basta saber brigar. Mas enfim, eu não consegui ajuda. Mas basta, quando você diz que basta saber brigar, você precisa ali também ter um assessoramento técnico, profissional, porque o consumidor comum, para brigar com o banco, é complicado, né? É complicado, só que por outro lado, Renato, acontece o seguinte, eu ouço muito isso, né? Eu atendo uma média aí de 15, 20 pessoas por dia com problemas de endividamento. Então a pessoa chega para mim e fala: poxa, mas quem sou eu para brigar contra um banco? Consumidor, presta atenção que os bancos eles são muito desorganizados, Renato. Sei. Se você pegar o extrato do seu cheque especial, a fatura do seu cartão de crédito, ou o contrato de financiamento do seu veículo, sempre vai existir algum tipo de erro. E esse erro sempre vai beneficiar o banco, nunca o consumidor. Isso é fato. Até porque eles têm essa assessoria técnica muito forte, eles têm os melhores advogados, eles têm os melhores contadores, enfim. E isso também, de alguma forma, é claro que facilita o trabalho deles frente ao pobre do consumidor, que normalmente não tem esse tipo de consultoria do lado dele, tá certo? Aí é que tá, Renato. O banco tinha os melhores advogados, os bancos tinham os melhores contadores, só que os bancos, visando sempre o lucro, eles começaram a terceirizar serviços. Então aqueles excelentes profissionais que eles tinham dentro da instituição, hoje eles não têm mais. Começaram a terceirizar tudo. Começou a terceirizar, o que aconteceu? Bagunçou o negócio. Então hoje, o consumidor consegue brigar frente a frente com uma instituição bancária, mesmo porque surgiram entidades de defesa do consumidor que têm profissionais tão bons quanto os profissionais dos bancos para poder discutir. No caso, a sua ONG oferece esse tipo de trabalho para o consumidor? Qual é o trabalho específico da ONG, Associação Brasileira do Consumidor? Olha, Renato, nós temos lá peritos financeiros especializados em contratos bancários. Então são profissionais, Renato, que batem o olho no extrato do cheque especial, na fatura do cartão de crédito, num contrato de financiamento de veículo, e na hora detectam onde que está o erro, onde que está a abusividade.
Então, aí você leva o consumidor aí para discutir judicialmente uma dívida dessa e você consegue, por incrível que pareça, Renato, a partir do momento que você leva uma dívida para discutir judicialmente, você consegue obter descontos de 70% a 90% no valor da dívida. Tá, agora, a gente está falando muito de banco, estamos falando aí do caso, por exemplo, que você falou do seu pai, que por pouco não se suicida em função dessa dívida que ele tinha com os bancos, os juros são astronômicos, mas a gente tem um outro problema hoje em dia, que são as multas de trânsito, que também você havia me dito que a sua ONG também trafega, já que a gente está falando de multa, trafega também nessa questão. O que acontece hoje em São Paulo, por exemplo, que a gente fala muito indústria de multas, e como o consumidor, como o motorista, como as pessoas comuns podem se defender dessa indústria das multas? Olha, Renato, realmente é uma indústria e uma indústria muito injusta para o consumidor. Injusta por quê? Porque o consumidor, para se defender, mais uma vez, tem que recorrer a profissionais extremamente técnicos nessa área. Você tem que saber o ponto exato aonde contestar aquela multa. E os marronzinhos, né? E a polícia militar está impiedosa nas multas, né? Né? Eles estão, assim, muito severos. Agora, me parece que o consumidor, às vezes, ele fica ali perdido nessa situação. O que a sua ONG pode oferecer para essas pessoas que são multadas aí? Essa semana, por exemplo, a gente teve uma manifestação, não sei se você acompanhou, na Avenida Francisco Matarazzo, de alguns motoristas de ônibus e tudo mais, com um radar lá, estaria funcionando de forma irregular. Mas como é que se pode chegar à conclusão de que o radar está funcionando de forma irregular, se os técnicos, se toda o comando disso é feito pela prefeitura, é feito pelos órgãos oficiais? É simples, Renato. Depende única e exclusivamente de uma mobilização da sociedade, que é o que foi feito pelos motoristas de ônibus, né? Uhum. Então, se o consumidor percebe que em determinado ponto da cidade está acontecendo alguma irregularidade, ele tem que procurar o apoio de alguma entidade como a nossa ou outras entidades que existem no mercado, centralizar as reclamações daquela entidade, e aquela entidade faz o transporte dessa queixa até o Ministério Público. Certo. E aí você vai conseguindo acabar com esse tipo de problema. Bem como entidades como a nossa têm muita força perante a imprensa também. Né? Tem muita credibilidade na imprensa. Então você traz essa informação e a nossa entidade vai levar para a imprensa, vai levar para o órgão competente para tomar alguma atitude contra isso. O que não adianta é o consumidor ficar reclamando sozinho. Sem dúvida. Agora, uma outra questão que, inclusive, as pessoas até às vezes me abordam, tanto aqui como jornalista, eu tenho programa de rádio, em outros canais de comunicação. Pô, Renato, o que se faz com o dinheiro das multas, por exemplo? Quer dizer, e é um montante aí bastante razoável. Eu gostaria que você, como presidente da ONG, a Associação Brasileira do Consumidor, desse esse tipo de informação que eu acho que é muito relevante para o cidadão de uma forma geral. Sim. Eu também gostaria de saber o que se faz com o dinheiro. Pela regra, pela lei, pela legislação, o dinheiro deveria ser utilizado para melhorar a sinalização de trânsito, o que não acontece. São Paulo, choveu, parou, né? Semáforo não funciona. Deve ser usado para campanhas educativas, ou seja, campanhas educativas para educação no trânsito, para um trânsito aí mais gentil, campanhas para ensinar como e em que momento o pedestre deve atravessar a rua, que tem que utilizar a faixa, tem que esperar fechar farol, mas a gente não vê esse tipo de campanha sendo feito pela CET. CET que me perdoe, mas tenho até amigos lá dentro, mas é uma entidade muito falha, muito ágil na cobrança e na aplicação das multas, né? Mas na prestação do serviço, não. Aliás, falando nisso, até falando na CET, outro dia rodou aí nas redes sociais uma série de fotografias de carros da CET parados em locais onde é proibido estacionar. Quer dizer, a própria companhia que tem que cuidar do trânsito na cidade
é flagrada descumprindo as normas de trânsito. É um absurdo, na verdade, já que você está falando da CET. E uma outra questão que você está mencionando também agora, de que o dinheiro que teria que ser canalizado para essas campanhas, para melhorar, inclusive o trânsito na cidade, acaba não funcionando, não é isso, Marcelo? Exato. E um detalhe importante, né, Renato? Não existe transparência desse serviço que é prestado pela CET. Não se sabe o quanto se arrecada de multa e não se sabe aonde são aplicados os recursos recolhidos das multas de trânsito. Então fica realmente muito complicado você monitorar isso daí. Tá certo. Bom, já que você falou de faixa de pedestre, eu gostaria que no próximo bloco a gente falasse rapidamente a respeito da faixa de pedestre, que também é importante para o cidadão e, de alguma forma, o cidadão também tem que colaborar, né, para o trânsito melhorar na capital paulista e nas cidades em geral que estão nos acompanhando aqui pela internet, pelos canais a cabo aqui que acompanham o Mundo de Radar. Daqui a pouquinho a gente volta, 2 minutinhos rapidinho, a gente volta com o Mundo de Radar.